Vocês devem ter visto essa notícia que saiu ontem no site do TJ São Paulo, e eu, como advogada dos autos, sinto-me no dever de vir aqui trazer esclarecimentos para o público em relação a esse processo. Eu sou Isabelle Monteiro, advogada e pedagoga, especialista em direito das famílias com enfoque em educação domiciliar. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre esses autos é que o Ministério Público ele pediu a absolvição dos pais depois de vasta prova produzida nos autos. O processo conta com mais de 5.000 páginas, com a comprovação das atividades educacionais realizadas sobre todo o período da denúncia, laudos anuais de psicopedagoga, que atestam a ausência de abandono intelectual, e comprovações de premiações das crianças, além de prova testemunhal que corrobora a educação realizada em casa. Não houve a prática de nenhum crime. Tanto é verdade que o próprio promotor de justiça, ao final da audiência, chamou a mim e aos pais e disse isso a nós, cara a cara. Ele seguiu o que disse e manifestou a mesma situação dos autos em alegações finais, requerendo a absolvição dos pais por ausência de tipicidade legal, ou seja, não foi verificada a prática de qualquer crime. O problema que a gente enfrentou é que este processo, peculiarmente, ele foi marcado por situações conturbadas relacionadas ao juízo, que desde o início do processo demonstravam que esse poderia ser o eventual deslinde do feito. Já que é do conhecimento de todos nós que lidamos com a educação domiciliar, que situações ligadas a homeschooling costumam ser tratadas pelo judiciário em dissonância processual e material em relação aos demais processos. No meu entendimento, como advogada e como jurista, esta sentença denota mais um desses casos de dissonância. Uma vez que o juiz do processo, ele se afastou totalmente do princípio da legalidade, que obriga a se ater ao tipo legal. O princípio da legalidade, ele existe a demonstração da ausência de instrução primária, o que no caso dos autos foi totalmente mitigado. No caso, ele adentrou em questões que eu entendo como ideológicas, em que ele valora, por exemplo, a fala de uma adolescente supostamente vítima ao dizer que não gosta de estilos musicais como funk e sertanejo, a fim de demonstrar suposta discriminação e preconceito na educação ministrada pelos pais. A dúvida é, será que se ela tivesse dito que não gosta de música clássica, ele usaria esse mesmo argumento? Teria entendido da mesma forma? A questão é que, diferentemente dos autos cíveis, os criminais não aceitam tal tipo de interpretação que fuja da estrita análise se a conduta prevista como crime foi ou não realizada. O direito penal é o que a gente coloquialmente chamaria de preto no branco. E se a conduta não se enquadra exatamente ao tipo, como o próprio promotor de justiça declarou neste caso, não há crime. E o que sobra é apenas um palco para diferir do que já declarou o STF, o STJ e o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que não há crime de abandono intelectual desde que comprovada a educação no lar por meio de documentos. Infelizmente, mais um juízo de primeiro grau faz tentar impor suas convicções pessoais quanto a ser melhor a educação escolar, tentando reafirmar a ausência de liberdade educacional no nosso ordenamento jurídico e a ausência de autonomia dos pais na educação dos seus filhos. E agora, utilizando-se de via criminalizadora, o que é inaceitável para a situação em concreto, em vista do nosso ordenamento jurídico, que coloca o crime como última ratio, última opção, e que no caso dos autos não seria sequer aceitável. Da decisão injusta, ainda cabe recurso. E até hoje, todos os processos em que houve condenação em primeiro grau e que possuem provas adequadas, como é o caso deste, tiveram suas sentenças revertidas em segundo grau. É isso que nós esperamos também para esta família. Até hoje, eu tive 100% de sucesso nos casos criminais. Esse é o primeiro que, por circunstâncias peculiares relacionadas ao juízo, foge dessa regra. Eu peço que rezem por essa família, para que tenham serenidade para enfrentar mais esse calvário, essa injustiça e esse tempo de espera. E compartilhem este vídeo para outras famílias não se assustem com a decisão e entendam o que realmente aconteceu neste caso.